Boa noite, CR. Meu nome é Gustavo. Sou um filho amado de Deus, me recuperando de codependência emocional. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, nessa semana que antecede a Páscoa. Queria te convidar a ficar em pé antes da gente cantar. Se você puder chegar um pouquinho mais perto aqui da gente, dá um abraço quem está do seu lado, diga a ele que ele é bem-vindo. Eu quero te convidar a cantar Tão Profundo. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Com todo o meu ser, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mulheres, declarem. Te agradeço. Amém. A música que a gente vai cantar agora, ela fala sobre esconder o pecado no coração, né? Mas não como um pecado no sentido da culpa, né? Mas aquilo que angustia o nosso coração. E a gente está chegando numa semana de Páscoa, onde a gente fala da ressurreição de Cristo. E aqui no CR é um ambiente que a gente pode colocar para fora o que está oculto. Quem já tem um tempo de CR, já consegue colocar para fora. E colocar para fora é libertador, amém?
Mas se você está no começo da caminhada, assim como a gente também, que sempre está no começo, saiba que aquilo que está no fundo, mas que ainda você não tenha conseguido partilhar, Deus conhece o coração. Eu sempre digo para as pessoas que eu falo sobre o CR, eu falo, olha, para as pessoas estarem numa quarta-feira, às vezes chuvosa, às vezes com muito calor, sair daqui quase 11 horas da noite, é porque querem restauração. Eu quero a minha restauração. Então eu quero te convidar a cantar essa canção com a gente, que fala sobre isso, sobre esse cuidado de Deus com a gente. Amém? Deus te abençoe.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, Deus. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. E te agradecemos pela cruz. Pela cruz ali de Cristo. Que ao mesmo tempo que o Senhor nos oferece a cruz, nós sabemos que Tu és perdão, Tu és amor, Tu és misericórdia. Obrigado, Deus, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar num ambiente seguro e poder partilhar. Nos abençoe nesse nosso processo de recuperação, Deus. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe, pode se assentar. Boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas nessa noite de celebração, celebrando a recuperação. É tão precioso que quando eu dou nome às minhas áreas, quando eu falo do que eu estou recuperando, há um agradecimento, há uma celebração. Um lugar em que nós falamos de questões tão densas, é um lugar leve, é um lugar saudável, é um lugar inspirador. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, nós pensamos em algo para você, que logo quando nós nos dividirmos em grupos, você vai ficar aqui, à minha direita. Não vá para nenhuma das salas que aparecem no telão, tá bom? Vem aqui à minha direita, que nós vamos explicar um pouquinho o que é o Celebrando. Eu sou uma filha amada de Deus, essa é a minha identidade, e eu estou recuperando nesse ciclo questões organizacionais, estou me recuperando da minha fala. Eu quero uma fala mais verdadeira. Meu nome é Roseni. Por que é que nós temos esse hábito de falar o nosso nome e você repetir o meu nome? Porque na nossa vida, nós sempre exercemos papéis. As pessoas nos conhecem como a professora, olha a esposa do fulano, olha o pai do ciclano, olha. Então nós somos conhecidos muitas vezes pelo nosso papel social. E no Celebrando, nós somos conhecidos sem esse papel social. A maioria de nós não sabe o que você faz. A maioria de nós não sabe que carro você dirige, se é que você dirige um. Porque aqui é o nosso nome, a nossa identidade. A nossa identidade é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque eu sei que eu sou uma filha de Deus, não importa o meu status marital, se eu sou casada, solteira, divorciada ou viúva, não importa a minha profissão, se eu sou uma doutora, nós temos algumas doutoras aqui, se eu sou uma juíza, temos pelo menos uma que eu sei aqui, não importa, porque aqui nós temos os doutores, os juízes, e nós temos também as queridas do lar. E diante de Deus não faz diferença. Não é legal um lugar assim? Um lugar em que eu sou a Roseni, eu não sou necessariamente a missionária, a psicanalista, a esposa do Bruce, eu sou a Roseni. Então, quando eu chego aqui, eu falo, eu sou a fulana, eu sou o fulano. Aí, você responde, oi, Roseni. Aí você está validando o fato de eu ser uma filha amada de Deus, chamada Roseni, independente de qualquer outro papel social que eu exerço. Então, é um lugar muito leve. Também queria dar as boas-vindas aos queridos que estão online, tem várias pessoas online. Vocês são sempre muito bem-vindos. E a nossa oração é que você, apesar de não tomar o nosso chazinho e o nosso lanchinho, que você se sinta muito acolhido nesse lugar tão lindo. Vamos ficar em pé um minutinho, por favor? Sempre digo que somos uma família, né? Aqui é uma família, família CR. Família, uma das características de uma família funcional é uma família que se abraça. Então, fique à vontade, se você não quiser abraçar, pode apertar a mão. E se não quiser apertar a mão nem abraçar, pode sentar que a gente vai respeitar. Mas vocês outros abracem, troquem aí um cheiro santo.
Boa noite. Meu nome é Juliana. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sirvo na sala do medo. E neste ciclo estou me recuperando do medo de me expor e de falar em público. Boa noite a todos. Meu nome é Glauco. Eu sou um filho amado de Deus em processo de recuperação de dependência química, alcoolismo e defeitos de caráter. Eu sirvo na infraestrutura e participo do CR Vôlei. Toda quinta-feira, às 8 horas, e amanhã tem jogo contra a Embabe Vôlei. Está 2-2. Vamos ler os princípios? Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência para fazer coisas erradas e que minha vida está fora do controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Princípio 4. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas, a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para a autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar estas boas novas a outros, tanto pelos meus exemplos quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos, sou um filho amado de Deus, me recuperando de dependência química, e eu sirvo na infraestrutura e também faço parte do CR Vôlei, às quinta-feiras, às 8 horas. Vamos ler a oração da serenidade? Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para discernir entre uma e outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez,
recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre. Amém. Boa noite, boa partilha a todos. Eu tenho uns recadinhos aqui para partilhar com vocês. O primeiro é que, na semana que vem, teremos uma história de vida. O Celebrando é baseado em vida. O Celebrando é um lugar vivencial. Não é um lugar em que as coisas acontecem na espiritosfera. Nós entendemos que a nossa recuperação, a maneira como Deus nos fez, foi um jeito relacional. Jesus Cristo, quando veio à Terra, Ele não escolheu uma escola em que as pessoas vinham e ensinavam das 8 até as 4, depois eu ia embora. Ele não escolheu ter um mundo, estar trabalhando apenas com a intelectualidade das pessoas. Ele caminhava com as pessoas. Ele caminhava com as pessoas. Ele ia de Jerusalém até a Galileia, Judéia, caminhando com as pessoas, caminhando com os discípulos. E no caminho ele falava, e ele parava algumas vezes. Jesus Cristo protagonizou relacionamentos, assim como o pai dele, que falou que não era bom que o homem estivesse só. E ali não é só questão de casamento, não. Deus nos fez de tal forma que eu preciso estar linkada, eu preciso fazer parte. Um dos maiores problemas de saúde mental que nós temos é o isolacionismo. A questão de estarmos só, a questão de não termos pessoas com quem falar. Então, o Celebrando a Recuperação é um lugar em que nós aprendemos através do relacionamento, através da partilha que eu dou o nome e através da partilha que eu escuto. E o programa é uma lição e um testemunho de vida, uma história de vida, uma lição e uma história de vida que exemplifica a lição. Então, a nossa lição hoje e a semana que vem vai ser uma história de vida, que é a lição vivida. Então, a semana que vem, partilhe com a gente, esteja com a gente, que nós teremos a história de vida da querida Roseli Ribeiro. O segundo dos 4 que eu tenho é a nossa lojinha abençoada, que favorece o nosso tempo de comunhão. Nosso tempo de comunhão é favorecido pela nossa lojinha, que é o nosso lanche. Não é o lanche em si que é protagonizado a nossa comunhão ao redor da mesa. E eu vejo como o Celebrando está indo, eu analiso pelo tempo que a gente fica ali fora. O tempo que nós conseguimos ficar ali. Eu sei que tem questão, demandas de horário e tudo mais, mas eu fico muito preocupada quando as pessoas saem muito rápido do lanchinho. Eu fico muito preocupado com aqueles que não participam, porque muitas vezes tem questão de horário, mas muitas vezes porque acha que não é necessário, porque o lanchinho, ele protagoniza a nossa comunhão, a nossa recuperação, e quem faz isto, quem promove isso é a nossa lojinha. Então, compre bastante coisinha lá, na lojinha, tá bom? Para a gente ter bastante lanchinho, tá bom? E ultimamente tem fruta também, vocês viram? Para ajudar, muitos de nós que não podem comer tanto pão, então come só um pão e nossa frutinha. Não sei se tem frutinha hoje, mas sempre tem. O penúltimo aviso tem a ver com a carona solidária. Nós somos família. E quem tem carro, leva os homens, se é um rapaz que está dirigindo, leva os homens até a nossa estação de metrô, e se é uma mulher que tem carro, também leva quem puder até o metrô. O que nós pedimos é que você não vá daqui para o metrô andando, sozinho, tá bom? Esteja em companhia. E o outro é o seguinte, aconteceu algo inusitado. O grupo de passos começou, o grupo de passos feminino começou, e tem algumas poucas vagas. E essas vagas vão estar
sendo separadas para quem já está caminhando no Celebrando há pelo menos 4 meses. Se você, mulher, tem caminhado no Celebrando há pelo menos 4 meses, já pelo menos sabe qual é a tua área de recuperação, fala com a tua líder hoje, dê um nome, que nós vamos entrar em contato para saber se você pode fazer parte desse grupo. Combinado? Deixa essa notinha também na pastinha de todos os líderes, no WhatsApp dos líderes. Então, temos 5 vagas, temos 5 oportunidades, não é vaga porque não é escola, né? Temos 5 oportunidades, não é um curso, né? 5 oportunidades para 5 mulheres que gostariam de participar, mas nós pedimos que seja alguém que já esteja caminhando no Celebrando e que possa dar esse humano para esse caminhar tão lindo. Muito bem, por favor, traga aqui nosso querido Serginho, é um celebrante querido. Vou tomar água dele que me deu uma dor na garganta. Querida. Vamos orar pedindo a graça de Deus na vida dessa pessoa tão querida que vai partilhar a lição hoje. Eu acho que ele que vai orar por mim. Senhor amado, obrigada pelo privilégio de estarmos juntos. Use o teu filho querido nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Sou um filho amado de Deus, em recuperação do alcoolismo, da dependência química. O meu nome é Sérgio. Sirvo no louvor, na sala de dependência química e no grupo de pastos, às segundas-feiras. Lição entrega, número 5. É bastante interessante quando a gente fala a palavra entrega. No senso comum, no nosso dia a dia, entrega é aquilo que a gente tem na mão, algo, alguma coisa, e dá a alguém, e se desvincula, pronto, acabou, fato consumado, entreguei, não tenho mais nada que ver com isso que eu entreguei para essa pessoa, e etc. No Celebrando a Recuperação, quando a gente fala de entrega, é um pouquinho diferente. É uma entrega compartilhada, correlata. É uma entrega que eu participo dessa entrega o tempo todo. Então, na prática, é mais ou menos assim. Quando eu estava na minha adicção ativa, no meu alcoolismo ativo, eu até conseguia ficar uns dias sem beber. Durava uns 30 dias, mais ou menos. Mas eu conseguia, por vontade própria, por esforço próprio, pelo meu entendimento. Mas durava até a primeira má notícia, ou quando o dinheiro entrava no bolso, ou quando eu tinha uma boa notícia, ou seja, algum motivo que me afetava diretamente, eu recaía. Então, essa vontade aí eu preciso, depois que eu entendi a diferença entre desejo e vontade, ficou mais fácil de entender a lição 5, entrega. Porque desejo é aquilo que eu não tenho. Eu desejo algo, logo eu não tenho. Quando eu tenho, eu deixo de desejar aquilo que eu quero. Certo? E vontade é a força, a potência que eu coloco para realizar esse desejo. Por isso que o passo fala, conscientemente entrego minha vida e minha vontade, minhas vontades, aos cuidados e controle de Cristo. E aí é interessante, porque quando eu falo de vontade de Deus para a minha vida, eu preciso entender que tem a minha vontade, a vontade de Deus e a vontade do outro. São 3 vontades nesse negócio aí de recuperação para mim. Então, quando eu penso em entregar para Deus o meu problema, quando eu penso em entregar para Deus a minha dependência química, o meu alcoolismo, pressupõe que é como se Jesus dissesse assim para mim: ok, Sérgio, então você quer entregar o seu alcoolismo para mim, mas você vai precisar se submeter um montão de coisas. Frequentar o Celebrando a Recuperação, partilhar, ouvir, deixar de frequentar lugares que você frequentava, pessoas que faz mal para o seu dia a dia, o seu comportamento disfuncional. E aí, você topa?
pode entregar para mim, que é como se a gente fizesse uma troca, na verdade. Você passa a desejar a minha vontade. E aí, nessa relação, eu entrego para Deus a minha vontade, e eu passo a desejar, passo a ter a vontade de Deus para mim. É como se a vontade de Deus e a minha fosse uma só. É um pouco complexo de entender, mas é mais ou menos assim. Então, esses dias eu estava numa formação de professores, que vocês sabem que eu sou, muitos de vocês sabem que eu sou professor. Aí a palestrante disse assim: olha, eu gostaria que antes de começar a falar aqui, que vocês se apresentassem. Aí uma professora que estava na ponta começou: boa tarde, meu nome é Elizabeth. Eu na outra ponta gritei: oi, Elizabeth. Todo mundo olhou para mim assim, meio, nossa, esse professor é meio doidão, né, cara? Falando oi lá, por que está falando oi para Elizabeth? CR, celebrando a recuperação na minha vida. No automático, é assim. A minha vontade de vir aqui, por exemplo, quando eu chego aqui, eu me sinto abraçado, amado. Quando eu não venho, as pessoas me olham, né, Grace? E diz assim: você não veio. Semana passada você não veio. Isso é uma dádiva para mim. Isso é uma coisa que diz para mim que eu tenho lugar de fala. Eu escuto as pessoas me ouvem, é o que a Roseli acabou de falar. E muitas vezes eu não era ouvido em vários lugares, na minha casa, com a minha família, nos meus relacionamentos, onde eu trabalhava. Por essas razões. Então, por isso que o princípio 3 é: conscientemente escolho confiar minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Mateus 5:5. Passo 3, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:1. E aí eu preciso falar aqui, para a gente entender a diferença entre esse Sérgio aqui, com vontade própria, com meu próprio entendimento, que não conseguia ficar limpo, que não conseguia resolver o meu problema, com esse Sérgio em recuperação, que decidiu entregar conscientemente minha vida e minha vontade aos controles de Cristo. Honestidade. E honestidade, nosso principal desafio é aceitar nossas circunstâncias atuais como são, a nós mesmos como somos, e as pessoas que nos cercam como também são. Isso é adotar uma humildade realista, sem a qual nenhum verdadeiro progresso na nossa jornada de recuperação pode sequer começar. Então, não é muito difícil de entender agora. Quando eu tenho um problema, aí você pode replicar para a sua área de recuperação. Quando você não quer se submeter à vontade de Deus, ao programa, à partilha, às pessoas, a escrever o inventário, por exemplo, você vem aqui para o seu próprio entendimento. E aí, a honestidade, ela vai abarcar esses dois lados. O lado do seu entendimento, da sua vontade própria, e o lado da vontade de Deus, daquilo que Ele quer para mim. E uma outra na sequência é a humildade. A humildade nos ensina a ter consciência das nossas limitações, a reconhecer os nossos erros, fazer reparações e a buscar aprender com eles, a ter um olhar para as nossas habilidades com mais atenção, tornando-as úteis no nosso processo de entrega. Então, não é que tudo que eu tenho, tudo que eu sei, ou tudo aquilo que eu vivi, vai ser jogado fora. Não é isso. A humildade é exatamente o contrário. É esse lugar onde eu reconheço e entendo o meu real tamanho. E isso eu entendo as minhas fraquezas, as minhas debilidades, mas também entendo as minhas habilidades, aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu posso usar ao meu favor nesse processo de recuperação. Então, o acróstico entrega é entender, ter arrependimento, reconhecer e confiar, ganhar a nova vida, para a gente poder fazer essa lição por inteiro.
Então, o acróstico entender que a dimensão do olhar humano, ela é pequena, limitada, não dá conta da amplitude e do tamanho dos desafios que vamos ou estamos enfrentando. Lembre-se aqui, o meu entendimento, a Roseni semana passada falou sobre a ponta do iceberg. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, eu comecei a entender que quando eu dizia assim, eu não posso beber, o meu inconsciente não entende o não. Ele só entende o posso. Então o meu consciente diz assim, posso beber. Roseni explicou isso semana passada. Quando eu comecei a me relacionar com o meu poder superior, Jesus Cristo, eu entendi que para eu me conhecer de fato, essas coisas mais profundas, eu preciso me submeter ao programa. E é curioso porque o 11º passo diz assim, procuramos através da meditação, da oração, melhorar o nosso contato consciente com Deus, a fim de realizar a sua vontade e forças para realizar essa vontade. Força para realizar a vontade de Deus. A minha força, a minha vontade, jamais eu conseguiria. Mas aquilo que Deus propõe para mim, traz para mim, eu me submeto, me disponho, me prontifico, e aí sim, Ele me dá a força para que eu consiga, a partir desse processo da jornada de recuperação, conseguir me manter limpo. Então eu preciso entender essas duas coisas. Hoje, não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. 1 Coríntios 13, 11 e 12, a mensagem. Segundo acróstico, ter arrependimento. Arrepender-se é enxergar nossa vida a partir da vontade de Deus, não a partir do nosso próprio entendimento, e isso inclui uma mudança de comportamento, um compromisso de viver uma vida melhor e mais alinhada com os ensinamentos de Jesus. Isso envolve confessar os pecados a Deus, a outras pessoas, pedir perdão e buscar ajuda para superar as tendências pecaminosas. Não é maravilhoso isso? Quando eu consigo entender que a minha vontade não é soberana na minha vida, nesse sentido. Que eu consigo entender que o desejo de Deus, ou a vontade de Deus para mim, é que eu me relacione com pessoas. Pessoas que caminham com Jesus Cristo. Com pessoas que são pequenos cristos, como diz o C.S. Lewis. Pessoas que são, que têm um olhar cristão, um olhar de perdão, um olhar que entende os meus devaneios, as minhas fantasias, os meus problemas, os meus pecados. Isso é espetacular. Porque isso é a aceitação plena do Evangelho de Jesus Cristo. Não é isso que o pastor Ed está pregando? Não é? Aquele que ele diz sobre meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, vocês que estão cansados por essa razão. Eu vou aliviar. É mais leve caminhar comigo. É mais leve a minha vontade do que a minha vontade, do que a sua vontade. O arrependimento é uma porta de entrada para a reconciliação com Deus e uma mudança de vida. O caminho para uma vida transformada. Arrepender-se é uma expressão de humildade e um ato de fé, permitindo que experimentemos o amor e a graça de Deus em nossas vidas. Essa última canção que o Gustavo escolheu, maravilhosa, traduz a lição, né? Que incrível. Eu estava olhando a letra, falei, meu Deus, parece que eu compartilhei com ele a lição. Né? É isso, oferecer. O que Deus oferece, Ele é. O terceiro acróstico, reconhecer e confiar. A entrega em recuperação é a consciência de que podemos envolver sacrifícios pessoais e mudanças de hábitos. E comportamentos disfuncionais que, por vezes, nós gostamos. Obediência e recuperação é vista por Deus como uma expressão de amor e fé. E aí tem uma coisa que é interessante. Aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, eu tenho muita dificuldade de entregar.
Muita dificuldade de entregar. Embora o meu alcoolismo e minha dependência química estava me matando, mas eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. Enorme dificuldade de compreender por que eu não podia viver tomando meu trago. Por quê? Eu questionava a Deus por isso. E aí tem uma diferença muito grande, porque cura não existe para o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença. Se houvesse cura, o alcoólatra poderia beber depois. Ele poderia ser curado e ele poderia beber socialmente. O diabético, ele deixa de comer doce, mas ele não deixa de ser diabético. Ele continua sendo diabético. O alcoolismo é assim também. O último, ganhar a nova vida, é o resultado dessas 3 ações: entender, arrepender-se e confiar. Então vamos recapitular a lição de hoje, a número 5. Entender, quando buscamos entender a palavra de Deus e seus ensinamentos, o programa Celebrando a Recuperação, os 8 princípios, os 12 passos, as quartas-feiras, os relacionamentos, as orações, a partilha. Podemos crescer espiritualmente e fortalecer a nossa fé. Isso nos ajuda a tomar decisões melhores e a enfrentar situações desafiadoras com mais sabedoria. Sabe quando você tem aquela decisão no dia, assim, e aí tem 2, 3, 4, 5 possibilidades? Quando muito. E aí a gente precisa escolher uma delas. E é interessante porque às vezes aquela que eu não quero escolher é aquela que Deus está falando no meu coração. Serginho, vai por aqui, camarada. É aqui o caminho. Não, mas aí eu posso fazer tal coisa desse lado. Não, vai por aqui que é melhor. Geralmente dá certo. Geralmente. E é bacana isso. Bacana essa relação que eu tenho com o Espírito Santo, com as pessoas, essa relação que eu tenho com Deus, com as pessoas, e comigo mesmo. Isso me modificou como pessoa, no olhar empático em relação àquilo que eu vejo, tanto de bom quanto de ruim. O segundo, arrepender-se, quando reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos. Podemos experimentar o perdão e a paz que vem de Deus. O arrependimento nos permite seguir em frente, deixando para trás as coisas do passado que nos impedem de viver plenamente. E aqui eu queria fazer um parêntese. Eu só consigo deixar o meu passado para trás se eu o conheço, se eu o escrevo, se eu partilho o meu passado, se eu partilho aquilo que me angustiou, aquilo que me angustia hoje. Também pode nos ajudar a melhorar nossos relacionamentos com outras pessoas e a fazer escolhas melhores no futuro. Todas as escolhas que eu faço hoje, no meu dia de hoje, ela reflete no meu amanhã. É uma construção sucessiva de decisões. Eu sou uma pessoa cheia, eu sou afetado por vocês, pelo mundo, e eu afeto o mundo com o meu jeito, com as minhas decisões, com o meu jeito de ser. E quando eu entendo isso, eu sei que aquilo que eu faço hoje vai ter um reflexo amanhã. A gente vive só por hoje, a gente vive um dia de cada vez, mas a gente entende que o amanhã também vem. Que Deus renova as minhas misericórdias, renova o meu dia a partir das suas misericórdias. Eu tenho essa consciência. Mas as decisões que eu tomo hoje, elas refletirão no meu dia de amanhã, no meu futuro. E é engraçado porque algumas coisas eu fiquei muito tempo no meu alcoolismo, mais ou menos 25 anos. E logo no meu começo de recuperação, eu queria que esses 25 anos de alcoolismo eu resolvesse num primeiro final de semana. Olha só. E aí, dentro do processo de recuperação, eu fui entendendo que eu tinha que tomar algumas decisões e o tempo ia me mostrar o caminho. Essas coisas que me faltavam, uma hora elas iam chegar. E ainda me falta bastante coisa, mas hoje, graças a Deus, eu consigo entender bastante coisa. Hoje eu tenho paz para viver, eu tenho sono.
Eu tomava 7 remédios no começo da minha recuperação, 7. Fui desmamando, etc., né, fazendo terapia, psicanálise, etc. Hoje eu não tomo nenhum. Nenhum. Eu consigo dormir, gente, é um milagre. É um milagre. Por último, confiar em Deus. Quando confiamos em Deus, podemos experimentar uma maior paz. Isso nos permite enfrentar os desafios com mais coragem e confiança, sabendo que Deus está conosco. Sabe aquela coisa de falta de assertividade? Típico, eu estou tratando isso nesse momento. Baixa autoestima e rejeição, né? Quando você precisa falar alguma coisa para alguém ou alguma situação pede a sua presença inequívoca, sabe aquela coisa, você precisa se posicionar, não dá para ser omisso. Essa questão de confiar em Deus me ajuda bastante. Por exemplo, tem vezes que eu venho falar aqui no CR que agora mesmo ali eu estava medindo o batimento cardíaco, já tinha alterado, estava alterado. O coraçãozinho bate mais forte. Falo, Senhor, vai comigo, me ajuda. Me ajuda a poder compartilhar a minha história. E algumas coisas, algumas decisões que eu tomo na vida, algumas coisas que acontecem, eu preciso me posicionar. E aí, eu penso no programa, penso nos passos, nos princípios, respiro e vou e falo. E eu consigo passar aquilo, sabe? Consigo passar essa rejeição que eu estou trabalhando, consigo passar esse lugar onde eu me sinto pequeno, onde eu me sinto pouco, onde eu acho que tudo que eu falo não está legal, sabe? Onde eu nunca gosto do que eu falo, eu nunca gosto do que eu toco. Quando eu vou ouvir as coisas que eu faço, eu falo, nossa, podia ser melhor. Sempre assim, às vezes eu faço que eu sou músico também, às vezes eu faço um espetáculo, vou me apresentar, aí eu fico o espetáculo, todo mundo fala, nossa, foi legal, foi bacana, Sérgio, a apresentação. Hoje mesmo eu fiz um musical Crianceiras, lá o Céu Paz. Foi assim, eu errei uma introdução, assim, uma nota, sabe? E eu fiquei depois martelando aquela, mas por que eu errei aquela nota? Olha só a cabeça do cidadão. Todo mundo, foi maravilhoso, foi legal, parabéns, olha as fotos, olha isso. E eu fiquei focado na nota que eu errei. Pelo amor de Deus, né? Então, isso me ajuda. Ô, Sérgio, volta, calma. Olha o que Deus tem feito, olha que bacana, olha como foi, olha que legal. Não é assim. Confiar em Deus também pode nos ajudar a ver as coisas com mais clareza e a encontrar soluções para os problemas que enfrentamos. Esse é um exemplo que eu acabei de citar. Quando eu me vi me pegando nessa coisa de, sabe, querendo ficar cabisbaixo por causa disso, eu já identifiquei, já tentei melhorar na hora. Então, para a gente encerrar, eu queria deixar o versículo 1 Coríntios 13, 9 e 12, a mensagem. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que nasceram coisas novas, segundo Coríntios 5, 17. Obrigado por me ouvirem. Muito bem. Vocês têm 2 folhinhas hoje. Vocês têm a folhinha de hoje e da próxima lição daqui a 15 dias. O trabalho de casa vai ser trazer essa folhinha, tá bom? Daqui a 15 dias. Nós planejamos uma lição, mas Deus tinha outra, né? E Deus fez com que a lição casasse direitinho com a música. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu pensei na pergunta mote para hoje como sendo... o que ainda eu preciso entregar? O que falta eu entregar?
O que é que eu entrego e trago de volta? É o casamento? É o meu trabalho? É o meu filho? São as finanças? Eu entrego para Deus, mas depois eu trago de volta. O que eu preciso entregar? O que eu ainda preciso entregar? Que a graça de Deus esteja nos acompanhando. Que a graça de Deus esteja nos ajudando nesse processo de entrega. Entregar é quando nós admitimos que nós não damos conta. Só entrega quem é humilde. Só entrega quem é humilde. Porque a maioria de nós acha que a gente dá conta. A gente dá conta desse marido, nós damos conta desse trabalho, nós damos conta das finanças, nós damos conta desse novo jeito de comer, da nossa dieta. Só entrega quem é humilde. Só entrega as questões quem é humilde. Que Ele nos ajude a reconhecer qual é a área que eu preciso entregar, que eu não estou dando conta. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar essa música linda, a primeira que nós cantamos, e vamos para os nossos grupos. Vamos ficar em pé? Poderoso, abraça-nos.
abençoe, boa partilha. Você que veio aqui a primeira vez, do meu lado direito, vai ter um pessoal bem legal te recepcionando. Deus te abençoe.